Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que bem. Espero que bem nesses tempos diferentes que a gente continua vivendo. Nesses tempos que têm nos convocado tanto à reflexão. Eu sou Júlia, trabalhadora do Quinta de Luz, e tô aqui mais uma vez pra gente conversar, pra gente bater um papo e tentar costurar assuntos que são importantes e interessantes a nós com a doutrina espírita. Como é que a gente pode fazer correlações significativas entre o nosso cotidiano, entre as coisas que nos comovem, que nos alegram, que nos entusiasmam, que nos interessam. E essa doutrina que quando a gente vai estudando e se aproximando, a gente vai vendo que fala um pouquinho sobre tantas das experiências e das possibilidades humanas. Então, o tema hoje escolhido foi a arte. A gente falar um pouco sobre como a arte pode ser uma alternativa de enfrentamento aos desafios nesse tempo tão peculiar que a gente está vivendo. Para a gente começar a nossa reflexão, eu vou trazer um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. É logo o primeiro trecho em que diz a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Vamos lá? É de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido de suas palavras, expondo o seu pensamento sob uma forma figurada, que nem todos conseguiam compreender. Ele se explica ao dizer aos seus apóstolos: eu falo ao povo por meio de parábolas porque não estão ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhes tudo seria inútil. Porém, digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender esses mistérios. E aí, esse trecho me chama muita atenção porque eu acho que se aproxima muito do que a gente pode pensar também sobre a arte, né? Algumas vezes a gente vê uma obra de arte, a gente se impacta, mas a gente não necessariamente consegue interpretá-la. E aí a gente fica, eita, que doidice, que viagem. Mas aí a gente escuta aquela música e a gente se emociona. A gente não sabe nem porquê, nem aonde tá tocando na gente, mas emociona. A gente vê um quadro, vê uma pintura, vê uma fotografia e a gente se emociona. E aquilo ali provoca excitação nos nossos sentidos. Em algum outro vídeo, a gente já falou aqui sobre as nossas experiências corporais. Em algum outro vídeo comigo, né? Quando eu falo sobre o corpo. Alex também já trouxe isso. Juliana já trouxe também isso a respeito das relações, né, com o nosso ambiente, da relação com as outras pessoas, com os sistemas de outras pessoas que estão ao nosso redor e que constituem a nossa rede de existência, vamos dizer assim. A arte nada mais é do que uma possibilidade de interpretação e de expressão da vida. É tão bonito a gente pensar assim. Fernanda Montenegro, a atriz, ela tem uma frase que eu achei muito bonita, que ela fala: qualquer movimento numa vida é um ato de arte. Veja só, que potência. A vida é movimento. E qualquer ato em movimento, qualquer ato da vida em movimento, é um ato de arte. Porque a arte é aquele estalo de imaginação, de captura do mundo. Quando a gente pensa em uma experiência estética, como a gente usa a palavra nos tempos de hoje, muitas vezes a gente tende a olhar para isso apenas como uma experiência sobre o belo, sobre o que a gente interpreta como bonito. Como a gente fala, né, às vezes até, essa música é bonita ou essa música é feia, essa roupa é bonita ou essa roupa é feia, esse quadro é bonito, esse quadro é feio, enfim, qualquer experiência da arte a gente pode interpretar através desses termos. Mas se a gente for para a origem da palavra estética, a estética é uma das possibilidades, dos ramos da filosofia
em que estuda e se propõe a olhar e se propõe a se debruçar sobre tudo aquilo que é apreendido, compreendido, percebido pelos sentidos. Então, a experiência estética é uma experiência do ser. Tudo aquilo que a gente captura do nosso ambiente, tudo aquilo que a gente captura do que está ao nosso redor. Isso é constituinte de nós mesmos. Em Obras Póstumas, Allan Kardec tem uma fala que é muito bonita, em que ele diz o seguinte: quando não se vê nada atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, sobre o que se pode concentrar o pensamento se não for sobre o ponto onde se encontra? É um questionamento muito forte, né? Nesse trecho ele está falando sobre a influência perniciosa das ideias materialistas. Nesse momento em que ainda estamos vivendo sobre forte ação dessa pandemia, desse vírus, né, desse Covid que nos convocou à reclusão física para aqueles que podem estar em casa, que não trabalham com serviços essenciais, enfim. Mas nos convocou também a um movimento reflexivo de interpretação e de olhar para o mundo através de uma possibilidade mais sensível. A gente não está mais tão hiperestimulado, pelo menos materialmente. A gente está hiperestimulado por essas telas, por essas coisas todas, né? Enfim, que a gente usa como recurso. Mas a gente está tendo a chance de se reconectar também com a nossa sensibilidade mais primitiva. Se a gente para pensar, a arte nos acompanha desde que o ser humano começou a habitar esse planeta. A arte nos acompanha desde que a gente começou a transformar os materiais da natureza em instrumentos. Instrumentos de caça, instrumentos de proteção, instrumentos de vestimenta. Desde que a gente começou a fazer pintura rupestre. Desde que na era clássica a gente começou a humanizar os deuses e transformá-los em figuras extremamente poderosas, enfim, e moldadas sobre a forma humana. E aí a gente tem aquelas lindas esculturas, né, em mármore, em pedra, né, da cultura clássica grega, romana. A gente tem, na época do Iluminismo, tantas escritas, tantas possibilidades de textos, reflexões, poesias, novelas, contos, romances. A gente tem os quadros sob uma ótica completamente diferente, em que a gente começa a ver possibilidades de enxergar além na pintura, interpretações das mais diversas que saem daquela coisa tão preto no branco, que saem daquela coisa tão objetiva e revelam outras nuances. A gente tem estudos sobre os materiais, sobre as tintas, aprofundamento sobre os tons das cores. Tudo isso é arte, pessoal. A gente tem na música a construção, a elaboração de novos instrumentos, sinfonias, reorganizações harmônicas que transformam barulho em música, que transformam os sons da natureza em uma melodia que embala a gente. A arte pode nos levar a lugares que a razão muitas vezes não acessa. A arte nos leva a transcender as barreiras do nosso corpo, emoldura o nosso ser, porque essencialmente a experiência de ser humano, de ser um ser humano, é uma experiência criativa, é uma experiência de apropriação estética. Como eu estava dizendo, a estética é tudo aquilo que é percebido pelos sentidos. A experiência humana é, antes de qualquer coisa, uma experiência estética. Uma experiência da gente poder perceber esse ambiente ao nosso redor, da gente poder perceber o colo que nos abriga quando somos bebezinhos, da gente poder perceber os cheiros, os sons, os gostos. O mundo do bebê, o mundo da criança, o mundo do ser humano é um mundo de sinestesia, né? Aquela coisa que a gente mistura um tipo de experiência com outra. Né? Então, é um cheiro doce. Onde já se viu o cheiro ser doce?
Mas quando eu falo isso, você compreende, porque está em nós, está na nossa carne. Também em Obras Póstumas, Allan Kardec fala da possibilidade da construção de uma arte espírita que vai poder libertar a gente dessa ideia de ter que retratar na arte uma coisa que seja tão concreta, tão materialista. A partir do momento que a gente consegue acessar, que a gente consegue mergulhar na pluralidade de mundos, nas condições múltiplas de existência, a gente vai poder revelar, descrever, experimentar através da arte os mais profundos estados de consciência. Do mais belo ao mais sutil, ao mais denso, ao mais feio. Tudo isso, nossa interpretação. Fala-se que a beleza é do divino, né? A única coisa que é completamente bela é a experiência de Deus. Então a gente nunca vai ter, aqui enquanto experiência encarnada, a gente nunca vai ter uma consciência sobre isso. Mas a gente vai ter possibilidades de experimentar a arte como recurso para dar vazão às nossas emoções, para construir caminhos. Nesse momento em que a gente tem sofrido com tantas pressões, com tantas tensões, escrever, desenhar, pintar, tocar, moldar, costurar, bordar, cantar. Tantas são as possibilidades que a gente tem como recurso. Lina Bobardi, uma arquiteta brasileira, né? Acho que ela era italiana, mas foi naturalizada brasileira. Ela tem uma fala que eu achei muito bonita também, em que ela diz que a emoção da ciência, traduzida em técnica pelo homem, é a mesma comunicada pela obra de arte. Equilíbrio, estrutura, rigor. Aquele mundo outro que o homem não conhece, que a arte sugere, do qual o homem tem nostalgia. Vê só, se isso não é uma experiência do espiritismo. A gente falando sempre aqui em todos os vídeos, vocês acessam isso. A gente falando das nossas diversas encarnações, das nossas diversas possibilidades de vida, das nossas chances de resgatar algumas coisas que a gente deixou pendentes, algumas coisas que a gente ainda tem que amadurecer, algumas coisas que a gente deseja crescer. E aí a gente tem nostalgia daquilo que está lá guardado na nossa memória, daquilo que é da nossa experiência de individualidade, daquele nosso si mesmo, que às vezes a gente ainda não conseguiu acessar, que é uma construção completamente subjetiva, né? É um si mesmo, um self, uma experiência de si completamente única e individual, mas que se revela na existência, na percepção do mundo, na relação com o outro, com a natureza, com o transcendente. É uma experiência que nos provoca rigor, que nos provoca retidão, que nos provoca equilíbrio, que nos convoca a possibilidade de nos experimentarmos com segurança a partir da nossa criatividade. Porque a possibilidade de vir a ser o que quer que a gente deseje só é possível a partir do momento em que a gente consegue ir costurando e caminhando e trabalhando rumo a esse amadurecimento, que é uma constante aproximação do divino que habita em nós. A gente tentando ser melhor, a gente tentando construir essa ponte com essa luz que a gente vê lá na frente e que às vezes a gente fica tão entusiasmado e tão encantado. A experiência do encanto. A experiência do encanto ao ver uma paisagem bonita, ao ver um quadro bonito, ao escutar uma música. É como se ela emoldurasse a gente e a gente não ficasse mais vagando, perdido. A arte pode transformar esse mundo, porque ela é, sim, um instrumento de Deus. A arte é uma forma da gente experimentar
esse mundo numa potência outra que a nossa razão muitas vezes ainda não alcança. É a nossa sensibilidade posta em prática. Que nesses tempos a gente possa ir conseguindo construir isso mesmo, sabe? Porque a gente precisa se conectar. A gente precisa, eu acredito que a gente precisa entrar em contato com tudo isso que é mais sutil, com tudo isso que tantas vezes a gente negligencia pelas exigências que são impostas a nós e que a gente aceita. Porque por mais que nos ofereçam uma cadeira, a gente só senta que se a gente quiser. Por mais cansado que a gente esteja, a gente só ocupa aquele lugar se a gente desejar. A gente pode ter muitas outras formas de nos relacionarmos, que não seja pelos automatismos, que não seja levado pelo impulso da manada. Que a gente escute uma música, que a gente veja um quadro, que a gente aprecie uma fotografia, enfim, que a gente sinta a vibração de um som e que a gente permita que aquilo ali nos emocione e que a gente se conecte com o que há de mais puro em nós a partir disso. E que quando aquilo ali te incomodar, não é porque a maioria está ouvindo, está fazendo, enfim, que a gente precisa fazer. A gente pode transcender isso. A arte está aí para nos levar a caminhos desconhecidos de nós mesmos e que, para a partir de então, sejam familiares. A gente se conecta com aquilo ali que a gente já viveu, com aquilo do divino que há em nós e que a gente tem essa nostalgia, como Lina Bobardi falou. O potencial está sempre na gente. Nós somos seres essencialmente criativos. O nosso si mesmo, o nosso ser é um ser de criatividade e de apreciação do que nos estimula. Então, era só isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre a nossa possibilidade de nos conectarmos com essa experiência de sermos tocados, comovidos, embalados pela arte. Que sejam dias melhores para todos nós. Se cuidem, continuem acessando as nossas redes, continuem deixando seus comentários, fazendo perguntas, sugerindo temas. É a partir disso que a gente constrói o nosso conteúdo. Fiquem em paz, fiquem todos bem. Cuidem de quem está ao seu lado. É cuidando da gente, cuidando de quem está ao nosso lado, que a gente cuida da nossa comunidade. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, gente!